texto diz, em 1 João 1, 29, que Jesus ele é o Cordeiro que extirpa o pecado do homem. A ideia do tirar o pecado é extirpar este pecado, é arrancar este pecado. Essa é a ideia do texto, que o Cordeiro de Deus, ele arrancou da vida deste homem. Nota, como eu falei agora anteriormente, em Isaías 53, ele arranca e coloca sobre ele este peso do pecado. Ele arrancou o pecado, o meu e o teu pecado. E a ideia do tirar o pecado não significa apenas um simples alívio. O homem não foi aliviado do seu pecado. Eu posso pecar quando eu quiser, agora, amanhã, depois. O homem não foi aliviado do seu pecado. Ele não foi aliviado do mal. Não é tirar o pecado diminuindo a sua gravidade. Pecadinho maior, pecadinho menor. Não é diminuindo a sua gravidade. É tirar este pecado por completo, arrancando na nossa vida, eis a funcionalidade do Cordeiro, arrancando da nossa vida o peso deste pecado. O peso deste pecado. Percebam, Hebreus 9 ainda, versículo 28, lemos que Cristo se ofereceu uma única vez para tirar os pecados. Novamente a ideia de arrancar, extirpar da vida do homem e da mulher o pecado. Tira o pecado do homem. Porque não tem como admitir Deus, o homem, continuar a viver o seu pecado. O convertido a Deus, quem mentia, não pode mentir mais. Mas é uma mentirinha, pastor. Quem mentiu não pode mentir mais. Quem adulterou não pode adulterar mais. Quem se prostituiu não pode mais se prostituir. Ainda que seja dar uma espiadazinha na internet, não pode. Não pode. Porque o Espírito Santo que está na nossa vida, ele acusa. Ele acusa. Quem roubava não pode mais roubar. Quem é assassino e cruel não pode ser mais assassino e cruel. Não pode. Quem tem inveja não pode mais continuar com inveja. Quem é linguarudo não pode mais continuar sendo linguarudo, fofoqueiro. Pode mais. A prática do pecado, ela tem que ser extirpada da vida do homem e da mulher. A não ser que não haja conversão na nossa vida. Não haja conversão. O extirpar o pecado da nossa vida, ele tira, ele elimina, ele tira qualquer possibilidade de novamente vivenciarmos aquele pecado ou qualquer outro. Pastor, eu estou ainda na minha imperfeição. Sei, não tem. Eu sei que estamos. Mas o pecado na nossa vida não é mais um gosto, não é mais uma prática contínua, constante. Porque agora vou pecar amanhã e vou pecar. Não. Eu saio com propósito e estou vivendo e devo viver com o propósito de não pecar. De não pecar. Eu devo andar no meu dia a dia com o propósito de não pecar. Eu devo me dormir com o propósito, eu devo acordar com o propósito, eu devo andar na rua, eu devo ir para o meu trabalho, eu devo estar com a minha esposa, e você com o seu esposo, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus vizinhos, com o propósito de não. Ainda que eu sei que somos fracos, mas não pode existir em mim é só um pecado, é só uma moleza minha,
é só uma intenção minha, é só uma facilidadezinha minha. Oh, meu filho, é só um pecadinho. Pecado é pecado, podre, e apodrece toda a nossa vida. Ele, Cristo, quando morreu como cordeiro, ele morreu para tirar isto da nossa vida, para eliminar da nossa vida o pecado, para eliminar da vida do homem e da mulher o pecado, arrancar do mundo, tira o pecado do mundo, arrancar da vida do homem e da mulher este mal terrível que é o pecado. 1 João 3, 5, contribuindo com a ideia do tirar o pecado, ele diz que o Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados. Agora ele não está falando mais do pecado condenatório. O nosso dia a dia de erro. Para nos ajudar na nossa consciência a lutar contra essa coisa chamada pecado. Não nos acomodarmos ao pecado. E não nos moldarmos a ele. Sabe, irmãos? É importante entender isto, que a manifestação do Cordeiro, a manifestação do Cristo foi para isto. Não foi para nós estarmos aqui reunidozinho, muito bonitinho, cheirosinho, e alguns só vêm no domingo. Não. É para que nós pudéssemos mais não viver mais no pecado. No pecado. Porque o pecado é danoso. O pecado é feio, fede, é imundo, seja qual for o pecado. E o Cristo se manifestou para isto, para tirar este fedorento da nossa vida, essa coisa ruim da nossa vida, o pecado. O pecado. O pecado. O Cordeiro foi a ideia de tirar os nossos pecados, ele foi a penitência que cumpriu com a sua morte a pena da condenação. A penitência. Porque você, eu, nós não tínhamos condições, capacidade nenhuma de cumprir com essa penitência. Nenhuma. E no dia a dia temos dado provas. Mas o Cristo foi este que veio como a penitência, o Cordeiro, para cumprir com a sua morte esta pena. Cristo foi a expiação que anulou o poder do pecado no homem e na mulher. E quem não venceu ainda este pecado é porque não está coberto pelo sangue de Cristo. É porque não está lavado com o sangue de Cristo. Precisamos ser fortes. João Batista teve uma visão clara, a obra do Cristo como Cordeiro, que é tirar o pecado condenatório. E este Cordeiro, no seu sangue do dia a dia, é evidente que nos dá pelo seu Espírito, o Cristo pelo seu Espírito, a consciência do que é certo e é errado e de que não podemos mais continuar fazendo. Porque se continuarmos fazendo, ou se continuarmos fazendo, melhor dizendo, então estaremos mostrando que não houve transformação. Se eu não estou conseguindo vencer, é porque não houve transformação. Este pecado continua vivo ali dentro de mim. Pá, pá, pá. Assim. O Cordeiro de Deus, irmãos, literalmente foi o justo que veio morrer pelo injusto. E hoje não somos mais injustos, porque fomos purificados. O Cordeiro, Jesus, em sua obra redentora, por seu sacrifício, ele tira o pecado do homem e da mulher. Deus, que enviou Jesus Cristo como Cordeiro sacrificial, fez para salvar este homem do pecado que levaria este homem à morte.